Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos em mais uma nossa 10ª live do projeto Galvanize Learning. Então, desejo mais uma vez agradecer a todos aí pela participação. Hoje falaremos um pouquinho sobre análise contábil, tá? A parte do razão versus o balancete. Hoje o Fernando Patinho, um dos nossos consultores especialistas, estará falando sobre essa parte de análise, demonstrando um pouco esse processo de como é feito, tá? Como pode chegar nos resultados, indicadores, testes, tudo isso. E como já é de conhecimento de todos, fiquem todos à vontade para enviarem suas dúvidas em nosso chat, tá? E mais lá para o final, ou tirar dúvidas, abrindo o canal de comunicação, pode comentar, fiquem todos à vontade. Fernando, seja bem-vindo aí para a nossa 10ª apresentação, tá? E está contigo aí, tá? Eu vou parar meu compartilhamento, daí fique à vontade aí para trazer essa apresentação. Tá joia, Léo. Obrigado. Antes de tudo, eu quero agradecer a todos aí pela presença, agradecer pela oportunidade de participar dessa live com vocês. E bora lá começar, vamos para o que interessa. Beleza, estou cortando aqui então o meu compartilhamento. Bem, já estou vendo sua tela aí, então agora eu deixar contigo. Boa apresentação. E pessoal, dúvidas, nos enviem no chat ou no decorrer da apresentação, se quiserem fazer algum comentário, fica com o áudio disponível aí, perfeito? Fernando, mais uma vez está contigo, agora eu vou sumir aqui da tela. Valeu! Obrigado, Léo. Bom, pessoal, mais uma vez obrigado aí pela presença. Esse aqui é o nosso projetinho CL, que já está aberto, tá? Antes disso, eu vou mostrar aqui a minha estrutura de pastas. Isso daqui vai de cada pessoa, tá? Cada um tem uma preferência por estrutura de pastas. Eu costumo fazer dessa forma, eu crio uma pasta de dados e salvo meus arquivos que serão imputados na ferramenta. Tem uma pasta de processamento, que eu vou direcionar todos os arquivos .fio e demais arquivos que são gerados pelo Analytics. Tem uma pasta de projeto, que é o meu próprio projeto ACL. Tem uma pasta de resultados, onde eu vou colocar a exportação dos meus resultados, arquivos em Excel, em TXT. Eu costumo também criar uma pastinha de dados originais para eu ter um controle melhor de versões de arquivos, para eu saber qual a data, quando o cara falar a data do arquivo, por exemplo, eu já saber qual arquivo ele está falando. O arquivo que eu te mandei no dia 5, eu já vou direto na pasta e já tenho uma noção melhor, tá? Então, bora lá para o ACL. Aqui só dando uma repassada na estrutura também. Eu tenho duas pastas principais, que é a de scripts e a de tabelas. Na de scripts eu tenho nossos scripts de processamento. E aqui dentro da tabela eu tenho a entrada, General Ledger, que é a nossa base de lançamentos, nosso razão. Uma pasta para o balancete, que também aqui é chamado de Trial Balance. Uma pasta para processo, que eu vou colocando todas as tabelas que eu vou gerando durante o processo. E aqui é uma pasta de resultados, que vai receber as minhas tabelas que serão efetivamente meu resultado, que eu vou querer exportar futuramente para enviar para alguém, para fazer minha análise, tá bom? Então, nosso primeiro script aqui, que eu chamei de 0, é um script que chama os demais. Quando eu quiser executar o processo por inteiro, eu rodo esse script e ele vai executar todos, ok? Bora para o próximo. Esse aqui já é conhecido de alguns aí que participam das nossas últimas lives. Já pode até já conhecer, né? Todas as nossas apresentações praticamente tem esse script aqui de diretório. A gente atribui um diretório, um caminho a essa variável e utiliza essa variável aqui para novas variáveis com direcionamento para a pasta de processamento,
para dados e resultados, ok? Já vou executar esse script aqui por inteiro. Pronto. Percebam aqui que na aba aqui de variáveis, já tem algumas variáveis carregadas, tá? Bora lá para a próxima. Aqui, a nossa importação, tá, pessoal? Então, deixa eu só minimizar aqui. Essa aqui é a nossa importação. Percebam que temos duas partes aqui, base de lançamentos, que é o nosso razão. Cada hora, pessoal, aqui vai estar com um nome diferente, mas é tudo a mesma coisa, tá? General Ledger, base de lançamentos e razão. Aqui é a mesma coisa, tá? A gente está falando do mesmo arquivo. Então, eu coloquei um comentário aqui para deixar claro que essa é a importação da base de lançamentos. Estou atribuindo aqui uma pasta para direcionar essa tabela após a importação. E aqui a importação desse arquivo, que é em texto, tá bom? E é delimitado. E aqui a importação do nosso balancete também, só que esse é em Excel. Temos duas importações aqui, porém na nossa pasta de dados temos 3 arquivos. Esse arquivo aqui é apenas uma instrução, mas que vai fazer toda a diferença no nosso processo, tá? No nosso exemplo aqui, vamos imaginar que isso daqui seja instruções do nosso contador, que passou algumas instruções para a gente poder aplicar durante o teste, para o teste poder dar certo, tá? Vamos só... Deixa eu abrir isso daqui no Notepad, que eu acho melhor para visualizar. No bloco de notas. Aqui, pessoal. Aqui ele listou os arquivos, né? General Ledger e a data de extração é um TXT. Trial Balance é um Excel extraído no dia 2 também. Esse no dia 5 e esse dia 2. Aqui ele colocou algumas considerações para a gente, tá? Algumas coisas que devem ser aplicadas durante a análise para poder a gente chegar num resultado real. E aqui ele pediu para a gente fazer alguns testes que vai ser importante para ele, tá bom? Então vamos passar aqui rapidamente as considerações. Primeiro ele pediu o seguinte: deve-se considerar apenas os registros com o status P, que é posted, na base de lançamentos. As contas iniciadas com 3 e 9 são gerenciais e não apresentam impacto no contábil, portanto, devem ser desconsideradas. O período de validação e análise é de 1/1 de 2020 a 31/1 de 2020, ou seja, um mês só. Então, a gente precisa selecionar esse intervalo e a gente vai usar como parâmetro o campo effective date ou período. Data efetiva ou período, tá? Existem informações referentes ao lote, linha do lote e usuário, que estão concatenadas no mesmo campo, que é o campo ID Line User, que a gente vai importar a tabela já já a gente vai ver, que também ele deseja que seja segregado, tá? Os testes futuramente a gente vai passar, tá bom? Então vamos começar aqui a nossa importação. Eu vou importar aqui o arquivo manualmente para vocês terem uma noção de como é feito, tá? Percebam que aqui ele está direcionando para General Ledger e é exatamente aqui que eu vou fazer. Novo. Tabela. É local, né? Está no meu computador. É um arquivo. Eu vou até a minha pasta de dados. General Ledger. Ok. Essa parte aqui é só avançar. É um arquivo delimitado. Está aqui a nossa visualização, tá? Percebam que o nosso delimitador é um pouco incomum. Eu prefiro muito usar esses delimitadores em comum porque não tenho risco de alguém usar esse delimitador em um campo de descrição e eu ter problema de deslocar colunas, por exemplo. Igual um ponto e vírgula, que é muito comum, que as pessoas costumam utilizar em uma descrição, tá? Então, para eu selecionar esse delimitador, eu vou aqui em outro, Alt-GR e 6. Aqui eu marco essa opção, porque eu desejo usar a minha primeira linha como cabeçalho. E aqui, pessoal, eu costumo sempre marcar essa opção aqui, todos do tipo caractere. Ou seja, o ACL, o Analytics, vai importar todos os campos, perdão,
como caractere. Ou seja, eu não corro o risco de o Analytics confundir um campo de data com número, um campo de texto como número, por exemplo, uma sequência numérica que eu desejo importar como texto, e o Analytics interpreta como número, não deixa de ser um número, mas eu preciso dele como texto. Então eu marco essa opção aqui e todos os campos serão importados como texto, tá bom? Então vamos avançar. Vou direcionar aqui para a minha pasta de processamento. Vou salvar ela aqui como GL. Aqui é um resuminho de como está a nossa importação. Se você quiser mudar o nome de algum campo ou ignorar o campo. Percebam que estão todos os campos como ASCII, então eles estão como caractere. GL, o nome da tabela. Está aqui a nossa tabela, tá, pessoal? Se você quiser colocar isso no script, você pode vir aqui no log, tá? Existem duas formas. Você pode clicar aqui na flagzinha, com o botão direito, copiar. Ou simplesmente clicar aqui, ele vai aparecer aqui na sua linha de comando. Você copia ele e cola aqui no seu script. Ok? Para quem não tem essa janelinha, essa linha de comando visível, é só vir aqui em janela e marcar essa opção aqui, tá? Então eu vou mudar aqui só colocando minha variável para vocês acompanharem, para comparar os scripts. E tem mais uma variável aqui de dados. Então, pessoal, percebam aqui ó, que está idêntico, tá? Está 100% igual. Porque foi o mesmo processo que eu fiz no momento de criar o nosso projeto, tá bom? Então, o Excel também é bem simples. Acho que em todas as nossas lives nós tivemos arquivos em Excel, é bem simples. Acho que não há necessidade de passar. Então, eu vou executar esse script aqui por inteiro para a gente importar nossas tabelas, tá bom? Pronto, vamos ver aqui a nossa estrutura. Então, temos aqui o GL, tá? Que é uma abreviação de General Ledger. Temos aqui nossos campos. Temos aqui nosso balancete, tá? Balancete contábil. O TB aqui é uma abreviação de Trial Balance. Bora lá para as instruções, tá, pessoal? Então, vamos começar aqui a aplicar as considerações que o nosso contador lá passou para a gente. E depois disso, a gente vai começar, depois de filtrar, tratar tudo, o campo, a gente vai começar, eu vou explicar o que é cada campo, tá? Para a gente poder entender melhor o que cada arquivo corresponde. Então, vamos aqui para o nosso script 3, que é o de filtros, tá? Eu costumo colocar esses comentários bem grandes aqui para facilitar na identificação do que está fazendo, até para quando outra pessoa for visualizar, não se confundir, tá bom? Então, primeira parte, os filtros na base de lançamentos. Temos aqui considerações a fazer e temos dois arquivos, então temos que fazer isso nos dois arquivos, tá? Então, aqui no comentário eu coloquei o seguinte: criação de variável com um filtro a ser aplicado na base de lançamentos. Para facilitar a minha vida, eu atribuí todos esses filtros aqui a uma variável, para eu não ter que ficar mudando toda vez no meu projeto, tá? Ou seja, quando eu mudo isso daqui, a minha variável vai carregar isso daqui lá para frente. Então, eu só mudo uma vez, tá bom? Então, vamos passar aqui.
Vamos para o nosso primeira consideração, tá? Deve-se considerar apenas registros com status P, posted, né? Postado na base de lançamentos. Aqui, então, ele está direcionando para a base de lançamentos, está sendo bem específico. Vamos abrir aqui nossa GL. Temos aqui nosso campo de status. Ele está pedindo para selecionar só o que é status P. Vamos classificar aqui para ver se tem alguma coisa diferente disso. Vai lá, pessoal, tem coisa diferente de P. Temos aqui o U, que traduzindo é o unposted, ou seja, não postado, tá? Então, nosso filtro aqui já vai trabalhar. Então, o que eu fiz aqui para o nosso primeiro filtro? Isso aqui é um filtro bem simples, tá? O campo status, eu apliquei um altrim, né, para tirar possíveis espaços em branco nas extremidades, no início e no fim. Então, só vou filtrar se for igual a P, tá bom? Aqui, bem simples, sem segredo. Segunda consideração aqui, as contas iniciadas com os dígitos 3 e 9 são gerenciais e não apresentam impacto no contábil. Portanto, deve ser desconsiderado, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui de dentro para fora, tá? Da fórmula. Então, eu aplico um altrim, assim como eu fiz ali no campo de status, para tirar possíveis espaços em brancos nas extremidades. Aplico aqui um substring, iniciando da primeira posição, selecionando apenas um caractere. Ou seja, eu vou começar aqui no 1 e vou pegar o primeiro, que é o 1. Ou seja, vai ficar aqui 1, 4, 1, 4. Beleza? Então, depois disso, eu vou selecionar aqui um not match 3 e 9. Ou seja, eu não quero os que deram match em 3 e 9. Ou seja, quando ele achar o 3 e 9, ele vai entender que eu não quero ele, ok? Se eu tirasse esse not aqui, ele ia entender que eu quero apenas 3 e 9. Mas o not faz toda a diferença aqui, tá? Vamos para a nossa terceira consideração aqui. Ele está falando aqui que nosso período de análise é janeiro. Então, do 1 de janeiro até 31 de janeiro. Ele está falando para usar ou o campo de effective date ou campo de período. Vamos aqui, ó. Temos o campo de data efetiva, effective date, e o campo de período. O campo de período aqui, pessoal, é bem mais fácil utilizar ele para filtrar. Vamos até dar um classify aqui para ver se tem alguma coisa diferente disso. Vamos selecionar a coluna inteira. Ó, temos 4 registros aqui fora do nosso período fiscal em análise, tá? Importante quando falarmos de período fiscal, pessoal, período fiscal é diferente de período no calendário, tá? Ou seja, o período aqui nem sempre tem que acompanhar o período do calendário. Muitas empresas têm um ano fiscal diferente do ano calendário. Ou seja, a maioria, o mês de janeiro é o período fiscal 1, mas muitas empresas iniciam seu período fiscal no meio do ano, ou seja, por exemplo, inicia o seu ano fiscal em 1º de julho, o mês 7 vai ser o seu período 1, e o mês junho do ano seguinte vai ser o período 12, tá? Então, alguns casos aí você pode cair até numa pegadinha, tá? Assim acontece com o fiscal year também, tá? Mas nesse caso aqui não tem segredo, o nosso período fiscal é igual ao nosso período do calendário aqui, nosso mês. É bem mais fácil utilizar isso para o filtro que está pedindo aqui. Porém, eu preferi usar essa função between aqui, que eu acho bem interessante, e eu preferi usar ela para mostrar para vocês, tá? O between significa entre. Então, eu posso usar o between em casos de campos numéricos, campos de data, e selecionar um intervalo neste campo, tá? Mas para isso, eu acabei de falar que tem que ser um campo de texto. Não sei se vocês lembram, eu importei todos os meus campos como caractere, então eu preciso transformar ele em data antes de poder fazer o between atuar, tá bom?
Então, para isso, eu utilizo o ctod, que é o character to date. Então, eu vou transformar de caractere para data. E aqui eu preciso avisar o ctod, ó, ctod, meu campo está assim, ano, 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 traço, mês, mês, traço, dia, dia. Vamos só confirmar aqui. Aqui, ó, pessoal, só confirmando. O campo de horário aqui, essa parte de horário, vocês não precisam nem se preocupar, que não vai ter impacto. E depois disso, eu seleciono aqui o intervalo inicial e final. Tá bom? Caso tenham dificuldade, pessoal, vocês podem usar aqui o... É sempre interessante usar essa parte aqui de... Clica com o botão direito, inserir, expressão. Aqui, ó, tem um validador. Se vocês tiverem dúvida na hora de preencher a data, porque ela é um pouquinho diferente. Para colocar um intervalo de data numa função, você precisa colocar uma crase antes, tá? Então, por exemplo, vamos apagar aqui. Você pode vir aqui, ó, data e hora, clica na setinha, clica no mês, vai no mês que você deseja, no dia que você deseja. Ok, ele já vem preenchido normalmente. Ou você pode fazer manualmente. Crase, espaço, 2020, 001, 31. Crase novamente, espaço. É isso aí. Eu vou cancelar aqui porque lá já está preenchido. Tá bom? Então aqui eu selecionei um intervalo de um mês, tá bom? Então, carregando essa variável, eu posso vir aqui e fazer uma extração, tá? Percebam que nessa extração, eu estou fazendo alguns tratamentos aqui, inclusive um deles é a nossa última consideração aqui que foi passada, tá? No campo aqui de informações, no campo ID, Line User, temos 3 informações, ou seja, esse campo aí representa 3 campos. Então, representa o lote, a linha do lote e o usuário. Então, a gente precisa segregar essas informações aqui, ó, tá vendo? Então, aqui no comecinho, no traço, é o lote. Aqui no meio é a linha correspondente ao lançamento. E aqui é o usuário, tá bom? Então, aqui eu já vou aproveitando e renomeando, colocando um prefixo no início de cada campo, para facilitar lá na frente, no momento de fazer um join, de comparar tabelas, para eu saber a origem desse campo, tá bom? Então, coloco company, vai ser GL Company, status, vai ser GL Status, e aqui eu começo a fazer a segregação que eu acabei de passar ali, tá? Eu utilizo o comando, a função split. A função split te ajuda a separar informações de acordo com um segmento, de acordo com um separador. E você pode escolher qual segmento você deseja capturar depois de ele separar por esse delimitador, ok? Ou seja, o campo que ele vai atuar é esse ID Line User, o meu separador vai ser o traço, e eu sempre vou pegar a primeira parte antes do traço. Ou seja, quando eu tenho... Fica uma dica boa aí, pessoal. Quando eu tenho 2 separadores, quer dizer que eu tenho 3 campos. Se eu tenho um separador, quer dizer que eu transformei um campo em 2. Então, eu vou ter 2 campos. Ou seja, a quantidade de campos vai ser sempre um a mais do que a quantidade de separadores. Nesse caso aqui eu tenho 2. Então, depois que eu separar, eu vou ter 3 campos, tá? Então, aqui eu quero pegar a primeira parte, né? Que é o nosso GLID. Aqui é a mesma coisa, só que agora é a segunda parte, vai ser nosso GL Line. E aqui é a mesma coisa, para o mesmo campo, só que pegando a terceira parte, que é o nosso User ID. Aí aqui eu continuo, Account vai ser GL Account, DC vai ser GL DC, de débito e crédito. Lembra que eu importei todos como caractere, pessoal? Então, aqui eu utilizo a função value para transformar um campo de texto em numérico, tá?
Esse 2 aqui são as casas decimais, então eu estou colocando 2 casas decimais para ele. E estou renomeando ele aqui como GL Amount. Currency, vai ser nosso GL Currency. CTOD, assim como eu fiz ali na fórmula, aqui no Between, eu preciso transformar ele em data, tá, pessoal? Então, eu uso o CTOD, que eu já repassei aqui com vocês. E esse vai ser o nosso GL Effective Date. Assim também acontece com Posted Date. Vai ser GL Posted Date. Período vai ser GL Período. Fiscal Year vai ser GL Fiscal Year. Tudo isso direcionando para a pasta de processamento, para a tabela chamada GLOK, se atender a essa variável. Essa variável são os filtros que a gente atribuiu aqui, tá bom? E eu abro ela depois disso. Então vamos executar aqui até essa parte. Pronto, já tem aqui o meu GLOK. Agora vamos repassar aqui o que é cada campo, tá? Percebam que aqui o campo já está segregado. Antes estava tudo junto. Então, mas traduzindo mesmo, tá, pessoal? Aqui, company vai ser nosso campo de empresa. Temos 2 empresas. Postage, a gente já viu que tinha uma variação lá de P e U, só que a gente já aplicou o filtro. Então, não é para ter mais nada. Isso daqui é um campo de status, tá, pessoal? Para falar se o lançamento foi postado ou se ele não foi postado. Se é só um draft, um rascunho, ou se foi estornado, alguma outra coisa, tá bom? Aqui é o nosso campo de lote, tá? Imagine isso como um protocolo, como um ID. Todo lançamento que o cara vai fazer lá vai gerar um número de protocolo, um lote. Ou seja, então ele tem que existir no mínimo 2 vezes, tá? Então quer dizer que se ele existir 2 vezes, que teve um débito e um crédito. E aqui a linha correspondente ao lançamento. Aqui que a gente chama de perna, tá? Primeira perna, segunda perna. Então quer dizer que teve um débito, teve um crédito, como vocês podem ver aqui. Aqui é o nosso campo de usuário, tá? Vamos ver aqui rapidamente quantos usuários tem. Temos 3 usuários diferentes. Temos aqui nosso campo de conta, débito e crédito. Nosso campo de valor, né? Que é o nosso montante aqui. Percebam que o crédito está negativo, mas se não tivesse, não teria nenhum problema, porque o indicador aqui de C já me ajuda a identificar. Tá bom? Temos o nosso campo aqui de currency, que é a nossa moeda. Vamos ver se tem alguma outra moeda. Não tem. Temos aqui nosso campo de data efetiva. Percebam como mudou, né? Eu já formatei ela para a data. Se a gente vir aqui, dá um Ctrl I, a gente já consegue ver aqui, ó, data efetiva e posted date já está como date time. Campo de data efetiva é a data de efeito contábil, tá? Então essa é a data mais importante do nosso relatório, que é a data de competência, a data que efetivamente que aquele fato foi gerado, né? O fato gerador. E esse daqui, o GL Posted, é a data de input no sistema, tá? Eles não é obrigatório a data de postagem acompanhar a data de efeito contábil. Porém, algumas organizações têm períodos diferentes de aceitação de input, ou seja, algumas organizações permitem você realizar os lançamentos até o 5º dia útil do mês subsequente, por exemplo. Então, existem algumas regras. Ele não acompanha efetivamente esse campo, mas também ele não pode ser muito discrepante. Tem um intervalo aí permitido, tá? Mas isso varia de acordo com o segmento da empresa. Aqui é o nosso período fiscal, né, que a gente já falou antes, e o nosso ano fiscal. Beleza, essa parte aqui concluímos. Vamos fechar aqui. Vamos retomar agora nossa segunda parte, que é o balancete contábil, que é bem mais simples, né? Ele não contempla muitos campos. Então vamos iniciar aqui. A estrutura é a mesma. V filtro balancete, o lado de cima era V filtro GL, e aqui eu aplico os filtros. As considerações.
deve-se considerar status com status igual a P. Vamos lá abrir aqui nosso balancete. Percebam que ele é bem enxuto mesmo, ó. Não tem campo de status, então não tem nada, nenhuma ação a tomar aqui. As contas iniciadas com 3 e 9 são gerenciais, tem que ser desconsiderada. Se a gente olhar aqui, tem 3, tem 9, então o filtro tem que atuar aqui. E aqui é a mesma coisa que a gente passou ali em cima, usando o altrim, substring, para pegar apenas o primeiro caractere, e falando que não queremos o 3 e o 9, ok? Período de validação é apenas janeiro. Não temos aqui um campo de período, assim como a base de lançamentos. Porém, o nosso balancete aqui já foi extraído no intervalo, tá? Percebam que dezembro de 2019, janeiro de 2020. Esse é o nosso saldo inicial, esse é o nosso saldo final. Então, já está no intervalo. Então, a gente não precisa selecionar o intervalo, porque a exportação, quando foi gerado o balancete, já foi gerado no intervalo que a gente deseja analisar aqui, tá? Como a gente está analisando janeiro, pessoal, só explicando melhor, a gente está analisando janeiro e tem um saldo de dezembro aqui. Por quê? Esse é o saldo final de dezembro, que corresponde ao saldo inicial de janeiro. Ou seja, sempre o saldo inicial de um mês vai ser o saldo final do mês anterior. Fazendo uma analogia bem mais simples, se eu vou dormir com R$ 1.000 à meia-noite, no outro dia eu acordo com R$ 1.000, se ninguém me roubar durante a madrugada, né? Bom, vamos lá, aplicar nosso filtro. No caso aqui, esse filtro aqui vai ser bem curto mesmo, né? Porque a gente só fez apenas colocamos aqui uma função, né? Uma fórmula. E aqui, da mesma forma que eu fiz com GL no GL General Ledger, perdão, eu vou renomeando, colocando prefixo, account, TB account, description, TB description. Aqui, como todos os campos foram importados como caractere, eu também vou colocar a função value para transformar ele em numérico, tá bom? Então, aqui eu vou chamar de TB dezembro. Janeiro, vou chamar de TB janeiro 2020. Direcionando para a pasta de processamento. Tabela TB OK. Aplicando o nosso filtro aqui, de acordo com a variável, tá bom? Então, vou executar aqui. Pronto. Percebam que não tem mais conta 3 e 9, ó. 1, 4, pulou para 6 já. E aqui, dá 8, já pula para 1, que é da próxima empresa. Tá bom? Repassando aqui. Assim como a nossa base, temos 2 empresas. Nosso campo de conta. Descrição da conta. Aqui, nossos saldos, tá? Importante sempre fazer esse teste aqui, pessoal. É uma premissa contábil, tá? Totalizar os campos aqui e ver se eles estão zerando, tá? Aqui não está zerando por uma questão de arredondamento, tá? Não quer dizer que seja uma diferença. Mas se estiver zerando, quer dizer que o ativo está igual ao passivo, então todos os débitos têm um crédito, ou pelo menos um crédito, tá? Então, isso daqui é um teste bem simples, mas diria que é um dos principais, tá? Então, aqui nosso filtro já foi encerrado. Temos nossas 2 tabelas tratadas, ambas com o sufixo de OK. Então, temos o GL OK, temos o nosso TB OK. E agora a gente vai começar nossos testes, tá, pessoal? Vamos voltar lá para as nossas instruções, onde a gente pode visualizar aqui os testes que foram solicitados. O primeiro teste, que é o mais importante, que é o tema da nossa live hoje, que ele está pedindo, através da conta contábil, verificar se o movimento da base de lançamentos é igual ao movimento do balancete contábil. Então, vamos lá. Para isso, pessoal, ele quer saber se todos os débitos e créditos daqui, quando somados,
batem com a variação aqui quando eu faço um menos o outro, tá bom? Durante o processo vai ficar mais claro isso, vocês vão entender melhor. Então aqui nosso script 4 vai ser o nosso teste 1, tá bom? Opa, fala Fernando, tudo bom? Opa! Vou dar uma interrompida aí, tá? Pessoal, só aproveitando, tá? Antes que ele comece lá com os testes ali solicitados ali, nós já temos algumas dúvidas, tá? Que o pessoal tá mandando aí no chat, tá? Então, quem tiver mais dúvidas, comentários, vão postando aí, tá? E no final aí da apresentação, tá? Nós responderemos aí todas as dúvidas enviadas, beleza? E até aqui, tá todo mundo entendeu? Tá tranquilo? Daí o Fernando segue aí com o jogo aí, com os testes. Tranquilo? Fernando, mais uma vez, está contigo. Beleza, Léo. Obrigado, pessoal. É isso aí, pessoal. Se tiver alguma dúvida aí, pode ir mandando. No final da live a gente vai responder, tá? Então, retomando aqui, a gente vai iniciar aqui nosso primeiro teste, tá? Então, colocando aqui novamente o cabeçalho como no script anterior, nosso primeiro teste, nossa conciliação entre o GL e o TB, nossa razão e nosso balancete. Então, aqui a gente vai definir campos de débito e crédito para ter uma visualização melhor, tá, pessoal? Vamos abrir aqui o GL OK. Percebam aqui, ó, que nós temos uma coluna de valor que tem o nosso débito e o nosso crédito. O que a gente quer fazer ali é criar uma coluna para débito, uma coluna para crédito. Ou seja, quando o débito está preenchido, crédito zero. Quando o crédito está preenchido, débito zero. Ok? Então vamos iniciando aí. Crio dois campos aqui, tá? Direcionando para a pastinha de processo agora, porque é uma pasta, é uma tabela que eu quero gerar durante o meu processo, ainda não é um resultado. Então, eu abro o meu GLOK, eu deleto já o campo, em caso de reprocessamento, tá, pessoal? A gente coloca isso, já deleto o campo e defino ele. Então, vou criar um GL débito e depois aqui um GL crédito. Eu coloco essa função aqui absolute, porque como eu já vou criar uma coluna para cada, eu não preciso de ter o traço de negativo para me auxiliar, tá bom? Então, por isso que eu coloco esse absolute aqui em ambos os campos, tá? Então, vai ser o valor absoluto de GL amount, se o campo de débito, o nosso GLDC, for igual a D de débito. Se ele não for um D, ele vai trazer um zero para mim. E assim acontece aqui com o nosso campo de crédito, tá? Mesma coisa, porém com a informação do C. Se ele não for igual a C, então traz um zero aqui para mim. Vamos processar até essa parte aqui, para a gente ter uma noção. Vamos ver aqui. Pode chamar essas colunas aqui para a gente visualizar. De débito e a de crédito. Percebam que está exatamente como eu falei. Quando é débito, o crédito zera. Quando é crédito, o débito zera. Tá bom? Depois de criado esses campos, nós precisamos fazer uma sumarização das contas por empresa na nossa base de lançamentos. Ou seja, a base de lançamentos é diária, é um livro diário que é preenchido com todos os lançamentos da empresa. Portanto, cada conta tem um volume muito alto de lançamentos. Ou seja, eu não posso cruzar 100 linhas da conta 205 aqui com apenas uma linha lá do nosso balancete. O balancete é mensal e a nossa base é diária. Então, eu preciso deixar os dois iguais. Ou seja, quando eu filtro aqui, a primeira conta, por exemplo, percebam quantas vezes ela aparece. Porque ela teve lançamentos em dias distintos no decorrer do mês, tá? Então, eu preciso sumarizar isso, agrupar, fazer um total por conta e por empresa. Lembre-se que nós temos duas empresas, para assim poder cruzar lá com o nosso balancete, tá? Então, eu sumarizo, sempre colocando o campo de empresa antes, porque tem duas empresas, não quero confundir os resultados. Eu quero o resultado segregado
por companhia. Aqui eu seleciono a conta. Meu subtotal vai ser o nosso débito e nosso crédito, que acabamos de criar ali um pouco mais acima. Direcionando essa tabela para a pasta de processamento. Essa daqui vai ser SUM GL, porque é uma sumarização do GL. 1, porque é o nosso primeiro teste aqui, nossa primeira tabela de processamento. Vamos lá. Apenas lembrando, tá, pessoal? Se quiser executar parte do script, é só clicar com o botão direito aqui, executar a partir do cursor, tá? Então, já tem aqui minha SUMGL. Percebam que ela ficou bem mais enxuta, ficou mais parecida com o nosso balancete, né? Com exceção do campo de descrição de conta. Percebam aqui que temos 2 empresas ainda, 17 registros para cada. Ficou bem menor a nossa base, tá? Percebam aqui, ó, essa conta tinha 4 lançamentos, essa conta aqui tinha 3 lançamentos na base. Então agora subtraímos o volume de linhas, agora temos uma linha para cada conta, tá? Feito isso, com a nossa sumarização, a gente vai ter que vincular essa sumarização, essa tabela aqui, com o nosso balancete, para poder confrontar um com o outro, tá bom? Então, para isso, eu vou usar um join, tá? Então, eu vou fazer um join entre o GL, que é essa sumarização aqui, e o nosso balancete. Então, primeiro eu abro a minha SUMGL como primária, abro o meu balancete, meu TB OK, como secundário, utilizo aqui o join, temos aqui esse PK, primary key, eu vou usar como chave primária o nosso campo de empresa, nosso campo de conta, e vou selecionar todos os campos da minha tabela primária, ok? Agora, a chave secundária vai ser a TB Company, TB Account, assim como foi feito com o GL aqui, com todos os campos também da secundária. Então, eu quero tudo de todas, ok? Direcionando isso para a pasta de processamento, nossa segunda tabela, porque é a nossa segunda tabela de análise aqui, de processamento. Ok? Então, vamos executar essa parte aqui. Um breakpoint aqui. Executo. Congelo. Pronto. Temos aqui o nosso join. Percebam que alguns campos aqui estão com um vão aqui, com espaço. Quer dizer que existe em um relatório e não existe no outro. Essa hora aqui, pessoal, é que o prefixo ajuda bastante para a gente identificar. Um TB aqui eu sei que é do balancete, com GL aqui eu sei que é do nosso General Ledger, tá? Percebam que esse espaço em branco está preenchido aqui. E se tiver alguma coisa que só existe na base, vai ter um espaço em branco aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nesse caso aqui, nosso balancete tem todas as contas que tem na base, mas a base não tem todas as contas que tem no balancete. Percebam também que temos todos os campos. Essa daqui é a nossa base, né? A fundação para o nosso teste, tá? Então, vamos prosseguir aqui com o script. Aí aqui, pessoal, vai ser a definição dos campos para a conciliação. Ou seja, eu vou criar alguns campos, esses campos serão exportados para uma outra tabela, e que vai ser o nosso resultado. Ou seja, eu vou criar campos para formalizar o meu resultado, para não ficar tão bagunçado igual está aqui. Porque daqui a gente não consegue tirar muita informação, concorda? Então vamos lá. Então eu abro essa tabela do join que eu acabei de fazer. Vou criar o campo aqui de company. Poxa, mas o campo de company já existe nas duas tabelas. Porém, existem momentos que está em branco aqui e aqui está preenchido. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar o campo Company, GL Company, quando o campo GL Company não estiver em branco. Se ele estiver em branco, eu pego o campo de Company lá do balancete. Ok?
Então, quando um estiver em branco, como segunda opção, eu pego daqui. Quando aqui estiver em branco, eu pego daqui. Ok? O mesmo ocorre para a conta, tá? Uso o campo de GL Account quando ele não estiver em branco. Se estiver em branco, eu uso o balancete para preencher. Aqui eu tenho um campo de GL movimento, tá? Antes disso deveria vir um campo de débito e crédito, mas se vocês se recordam, eu já criei ele aqui no início, aqui no princípio, tá bom? Então temos aqui um campo de movimento, que nada mais é o débito menos o crédito, tá? Para a gente ter uma noção aqui de como flutuou o nosso saldo naquele período, tá? Então, fazendo um menos o outro, eu vou ter o movimento daquela conta, tá? Aqui também coloquei GL, quantidade de registros, tá? Apenas para trazer a quantidade de vezes que a conta se repete no nosso balancete, que é esse cara aqui, na nossa base, perdão. Explicando aqui, ó, essa conta aparece 4 vezes lá, para a gente ter uma noção melhor de volume de registros por conta, tá? Eu utilizo essa função aqui desse mouse. Sempre quando é um campo numérico, eu costumo usar desse mouse aqui para limitar as casas decimais, tá? Nesse caso aqui, 2 casas decimais. Nesse caso aqui de quantidade de linhas, não existe meia linha, uma linha e meia. Existe o número inteiro. Ou seja, não precisa de casas decimais aqui, tá? Descendo mais um pouco, a gente já parte aqui para o balancete. Teremos o saldo inicial, que é o nosso TB de dezembro. Lembra que eu expliquei que o nosso saldo inicial é sempre o final do mês anterior. Como a gente está analisando janeiro, nosso saldo inicial vai ser dezembro. Nosso saldo final, janeiro, sempre usando a função decimal para atribuir aqui as casas decimais. E assim como eu fiz no GL, eu também preciso do movimento. Porém, eu preciso fazer o saldo final menos o inicial. Ou seja, o que eu tenho hoje menos o que eu tinha no início para saber o quanto variou. Ok? E aqui eu faço uma diferença, um campo de diferença entre os dois campos de movimento, tá? Um menos o outro. E também aqui para auxiliar, para fazer um filtro rápido, para a gente ter uma noção melhor, eu faço um check aqui coloca um textinho aqui para a gente poder filtrar melhor, se está conciliado ou se é uma diferença, tá? Aqui eu coloquei um zero, tá? Então, se tiver 1 centavo de diferença, ele já vai me apontar como diferença. Mas, se acharem melhor, vocês podem colocar uma margem aqui de algum valor. Não é indicado que dê diferença, né, na base. Importante ressaltar que, por mais que seja 1 centavo de diferença, se você abrir a base de lançamentos, podem haver lançamentos de bilhões. Ou seja, o cara fez um débito de 1 bilhão e 1 centavo e um crédito de 1 bilhão. Poxa, é 1 centavo de diferença. Poxa, é 1 bilhão de reais. Então, é bom ser bem cuidadoso e a gente ser bem conservador aqui, tá? Mas isso vai de acordo com cada organização também, cada entidade. Aí no meu caso aqui, eu quero que zere tudo, tá? Então, vamos descer aqui. Esse script dá para a gente rodar todo, porque aqui embaixo é apenas uma extração desses campos que eu acabei de gerar aqui. Percebam que eu já estou direcionando para a minha pasta de resultados. Então, eu abro aqui nosso Join novamente. O Join já estava aberto anteriormente para criar os campos, mas eu costumo pôr ele aqui novamente só para reforçar, para você não se perder, tá? Então, aqui eu extraio os campos que eu acabei de criar ali, percebam, nessa estrutura, nessa ordem, direcionando para a tabela de processamento. Vai ser 01 conciliação, porque é o meu teste número 1. Então, aqui eu ia processar ele inteiramente. Pronto. Percebam aqui que eu já tenho aqui no resultado da minha tabela conciliação, que é meu primeiro teste. E agora vamos passar aqui cada campo para a gente ter uma noção melhor do que é cada um, tá bom?
Tomar uma água aqui. Temos aqui nosso campo de empresa, percebam que ele está inteiramente preenchido. Temos nosso campo de conta. Temos nosso campo de crédito, de débito e de crédito. Percebam que ele está positivo devido a eu colocar aquela função absolute. Então aqui eu tenho os totais de débitos por conta e totais de créditos por conta. E aqui o movimento. Aqui então é a diferença entre débito e crédito, tá? Um menos o outro. Aqui é a quantidade de registros por conta, lá na base de lançamentos. O balancete não tem isso, porque a gente sabe que é uma conta por empresa. E aqui a gente coloca esse contador aqui para ter uma noção melhor de quantos registros foram feitos, tá? Aqui temos o saldo inicial, que seria nosso saldo lá de dezembro. Saldo final é o saldo de janeiro. E aqui o movimento. Saldo final menos o inicial. Temos esse cara aqui, 275. E aqui é o nosso campo de diferença. Percebam aqui que temos algumas diferenças aqui, tá? Dependendo do volume, pessoal, de registros, fica difícil você visualizar, assim, só bater o olho e ver as diferenças. Então, por isso que é importante essa coluna aqui de observação, para a gente filtrar aqui o que deu diferença. Temos aqui duas diferenças. Eu vou mostrar aqui como a gente consegue, pelo menos, tentar funilar o caminho dessa diferença aqui para a gente poder sanar ela ou direcionar para o responsável, tá? Lógico que todas as diferenças têm que ser direcionadas ao responsável, tem que buscar explicações, mas esse passo que eu vou fazer agora é para ajudar, pelo menos no direcionamento, tá? Não simplesmente chegar lá e falar, ó, tem diferença. Então, filtramos aqui as contas que têm diferença. Vou analisar aqui quais as contas. Percebam que aqui está sobrando 100. Eu digo está sobrando 100 porque esse valor aqui está menos negativo que esse. E aqui no balancete está faltando 100. Tá vendo? 9.102, 9.202. Então, as diferenças aqui se netam, se fizeram, mas ainda assim é uma diferença, tá? Vamos analisar ela aqui. São nessas duas contas aqui. Vamos copiar essa conta aqui e vamos lá na nossa base investigar o porquê. Clico aqui para dar um pin na nossa tabela, né? Para fixar ela. E vamos abrir aqui nosso GLOK e vamos filtrar essa conta aqui, tá, pessoal? Só voltando aqui, eu copiei essa conta aqui e vou filtrar lá na base de lançamentos para ver se tem algo que me indique algum possível motivo dessa diferença, tá? Então, temos aqui nosso GLOK. Vou filtrar aqui uma conta qualquer. Aí eu venho aqui na barra de filtros. Substituo aqui pela conta que eu quero. Temos aqui algumas contas. Lembrando que a diferença é apenas para a empresa 31. Então, vou filtrar aqui. Pronto. Temos aqui os lançamentos dessa conta para a empresa 31. Lógico que aqui está muito fácil, está bem visível que o nosso lançamento está com diferença lá, mas nem sempre é assim, tá? Então, vemos aqui, ó, temos um lançamento de 100, a crédito, feito pelo usuário 10. Está dentro do nosso período, foi no último dia do mês, aí, dia 31. Foi feito no dia 5/3. Então, foi o último lançamento que foi feito aqui nessa conta. Dia 20, dia 3, dia 5. Está no nosso período fiscal, está no nosso ano. Aqui não conseguimos tirar muitas conclusões, tá? Então, para funilar, já que eu tenho quase certeza que o problema é nessa linha aqui, porque esse valor já me indica o valor que está na diferença, eu posso usar o número do ID aqui, que é o protocolo, para ver o que teve nesse lançamento por inteiro, entendeu? Para eu ver quais as contas estão nesse lançamento, o que foi feito. Então, eu copio aqui esse ID,
desse lançamento de 100, tá, pessoal? Vou filtrar aqui um ID qualquer, só para aproveitar a fórmula aqui. Aqui. Pronto, agora eu tenho o lançamento, esse é o lançamento 29, para eu analisar o que foi feito nele, ó. Exatamente aquele valor também, ó. Percebam que as contas são as mesmas, 819.199, 819.199. Então, eu posso direcionar isso para o contador, e para exemplificar aqui, vamos imaginar que eu direcionei isso para ele, e ele me respondeu o seguinte: Fernando, naquele arquivo de instrução que eu te passei, tem a data de extração aqui. Nosso balancete foi extraído no dia 2 e a nossa base no dia 5, então com um intervalo aí de data. Note que o lançamento, que o input desse lançamento no sistema foi feito no dia 5. Ou seja, dia 5, meu balancete foi extraído no dia 2. Então tem um intervalo aí. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Que a base de lançamentos contém lançamentos que não existem no nosso balancete. Ou seja, o balancete está desatualizado. Que é justamente isso que está acontecendo. Está faltando o lançamento do nosso balancete. Ok? Isso é um exemplo, tá, pessoal? É só para a gente poder brincar aqui um pouco com as ferramentas, para a gente soltar a imaginação aí, tá? Então, vamos imaginar aqui, depois que ele falou tudo isso, ele falou, não, isso simplesmente você extrair um balancete novo, você vai sanar essas diferenças. Então, vamos imaginar aqui, então, extrai esse balancete para mim. Vamos imaginar que ele extrai o balancete, aqui, ó, versão 2. Vou colocar aqui na minha pastinha de dados. Voltamos lá. Então, vamos mudar aqui nossa importação. Lógico que o ideal era fazer uma nova importação, manter esse arquivo, essa primeira versão salva e importar uma nova versão para ter as duas, indicando que teve mais de uma versão. Mas só para exemplificar aqui, eu vou sobrepor, tá? Então, eu vou aqui no início, vou executar até o momento que a gente faz a conciliação. Pronto. Então, com o nosso novo balancete atualizado, tá? Então, agora o balancete está no mesmo período que o nosso GL. Percebam aqui, ó, que agora o balancete já contempla aqueles lançamentos que estavam faltantes. Vou classificar aqui, 100% conciliado. Ok? Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Muitas vezes o problema, sim, pode ser mais complexo que isso, mas isso é bem recorrente quando a gente fala de conciliação de arquivos. É bem recorrente um arquivo ser exportado em uma data e outro ser em outra, mais atual. Então, isso acontece, tá? Então, esse teste aqui, pessoal, era o principal que a gente iria fazer, tá? Então, quer dizer que todo movimento diário, quando a gente sumariza ele, quer dizer que ele está de acordo com o nosso balancete mensal. Tá bom? Esse é nosso teste principal, mas além disso, ele pediu mais alguns testes, tá? Para a gente verificar só a integridade da base, fazer alguns testes que vão ser úteis para ele, tá? Quando eu falo ele, eu digo o auditor interno, o auditor externo, que seja, tá? Então, passamos no primeiro teste, tá? Então, temos nossa base 100% conciliada com o nosso balancete. E podemos partir para o nosso segundo teste aqui, tá? Vamos fechar isso tudo. Nosso segundo teste. Vamos olhar lá nas instruções. Então, ele está falando aqui, através do ID,
verifica para mim se a base de lançamentos está balanceada, ou seja, se débitos estão iguais a créditos. Então, isso aqui é bem simples, tá, pessoal? É assim como eu fiz com o balancete lá, que eu totalizei a coluna de saldo inicial e saldo final tem que estar zerando, na base de lançamentos também é esperado que débitos e créditos estejam zerando. A gente pode fazer um total aqui não vai dar. Então, vamos fazer aqui nosso teste. Ele quer saber por ID, o total de débito e crédito, para ver se está zerando. Lembrando que o ID é nosso número de protocolo, é o nosso lote. Algumas pessoas conhecem por journal. Então, esse journal aqui é o nosso lote, é o nosso ID. Então, ele sempre tem que estar zerando. Percebam aqui, esse primeiro, 01. Ele teve um débito de 1.000, um crédito de 1.000. Então, ele está balanceado. Quando ele não está balanceado, na contabilidade o pessoal costuma falar que está perneta. Está faltando uma perna nele. Então, esse caso aqui está balanceado. E a gente vai fazer isso para todos os IDs para ver se todos estão balanceados, tá bom? Percebam aqui que o script é bem simples, tá? É bem pequeno, mas é um teste muito importante, tá? É uma premissa da contabilidade, débitos serem iguais a créditos. Ou seja, todo débito tem que ter pelo menos um crédito, tá bom? E vice-versa. Então, aqui, direciono, aqui eu coloco aquele cabeçalho também, orientando, descrevendo o teste que eu vou fazer, que é uma totalização por ID. Então, aqui eu vou sumarizar o ID para checar débitos e créditos. Então, eu não vou simplesmente somar o campo de valor. Então, eu quero saber por ID. Então, direciono para a tabela de resultado, porque isso daqui é o teste que a gente está fazendo, não é apenas uma tabela que vai ser gerada durante o processo. Abro o GLOK, sumarizo, sempre por empresa, lembrando que temos duas empresas em escopo aí no teste, tá? Então, precisamos segregar os resultados dela. Para isso, a gente coloca ela sempre aqui antes na sumarização. Vou usar o ID como o campo que eu vou totalizar, né? Aqui, o subtotal vai ser nosso débito, nosso crédito, e o amount vai ser a nossa diferença. Por que você está usando o amount e não fazendo um menos o outro? Percebam aqui, pessoal, como eu acabei de passar, o amount ele tem o débito e o crédito numa só coluna. A partir do momento que eu sumarizar, esses dois registros vão se tornar um, esses dois registros vão ser somados, então vai zerar. Então, em vez de fazer um menos o outro, eu posso simplesmente usar esse campo aqui, colocar ele como diferença. Mas fica à vontade aí, se quiser fazer um menos o outro, vai dar no mesmo, tá? Então, isso eu vou direcionar para a pasta de processamento. Vou mostrar a pasta de processamento, que já tem algumas coisas aqui, ó. Nossos arquivos .fil que a gente vai gerando. Vai ser a 02 SunID, 02 porque é a nosso segundo teste. Sun porque é a sumarização do ID. Vamos executar ele por inteiro. Pronto, já temos ele aqui. Percebam que já está na nossa pasta de resultados, tá? E aqui, por empresa, ó, percebam que temos todas as empresas aqui. Então vamos lá, tá vendo aqui, ó, coluna de ID, total de débito, total de crédito e a diferença. Vamos filtrar aqui para ver se tem alguma diferença. Ó, não temos nenhuma diferença. Então, passamos em mais um teste. Isso quer dizer que a nossa base está balanceada. Então, quer dizer que todos os journals, todos os lançamentos que tiveram um débito, tiveram um crédito ou vice-versa. Ok? Então, vamos remover esse filtro. Isso daqui também é importante ressaltar. Esse contador aqui, pessoal, quando a gente está falando de ID, ele no mínimo tem que ter duas pernas, tá? Ele tem que se repetir pelo menos uma vez. Ou seja, se ele tiver um aqui, quer dizer que ele só apareceu uma vez na base de lançamentos, quer dizer que ele só tem uma perna lá. Então, no mínimo, ele tem que estar duas vezes, porque ele teve um débito, teve um crédito,
e o máximo não tem limite, tá? Podem ter lançamentos aí de 500 linhas, por exemplo. Mas no mínimo tem que ser 2, tá? Que indica que ele teve pelo menos um crédito, pelo menos um débito. Então, passamos em mais um teste. Nosso teste 2 também foi bem rápido, mas também foi bem importante, porque a gente validou a nossa base, ela está atendendo as premissas contábeis aí, débitos iguais a créditos. Então, vamos para o nosso terceiro teste. Vamos ver lá o que o nosso amigo está pedindo. Ele quer saber, ele quer verificar se existe mais de um usuário no mesmo ID. Ou seja, vamos pensar que eu comecei a fazer o lançamento, eu fiz um débito e o Leonardo foi lá e fez um crédito. Isso por quê? Por que uma pessoa começou e outra terminou? Isso é meio suspeito. Isso tem que ser verificado. Ok? Não quer dizer que seja algo, uma fraude, mas é algo incomum que deve ser verificado, tá? Então, vamos ver se isso acontece aqui na nossa base. Então, temos aqui nosso script 6, que é nosso terceiro teste. Novamente, nosso cabeçalho. Então, vamos fazer um teste de usuário por ID. Ou seja, vamos saber se tem mais de um usuário no mesmo ID. Não deveria, pelo menos. Então, a gente vai sumarizar o campo de ID e user para checar se mais de um usuário lançou no mesmo ID. Vou direcionar a tabela que eu vou gerar para processo, né? Para a pastinha de processo. Vou abrir o meu GLOK. Vou sumarizar sempre o campo de empresa primeiro, o ID e o user ID. Ou seja, se der tudo certo, se tiver tudo certo, isso daqui vai gerar uma linha por ID, mas se der errado, eu vou ter 2 linhas por ID. Quando a gente processar aqui, vai ficar mais fácil de entender. Então, isso eu vou para a pasta de processamento, nosso terceiro teste. Então, vai vir para cá para o processamento, vai ser nosso tabela número 3, com um pré-1 aqui, porque futuramente vai ter o pré-2. Então, vamos executar essa parte aqui. Pronto. Vamos analisar aqui. Percebam aqui, ó, o ID número 1. O ID número 1 aparece 2 vezes para um usuário. Ou seja, esse usuário aqui fez o débito e fez o crédito. Esse ID aqui também é a mesma coisa. Aparece só uma vez, ó, embaixo já vem para o 2. Então ele aparece só uma vez com o usuário 10. Quer dizer que o usuário 10 fez todos os lançamentos desse journal, tá? Então, como eu falei antes, pessoal, se o ID aparecer 2 vezes aqui, quer dizer que ele tem 2 usuários diferentes. Vamos descer aqui para ver? Aqui, achamos uma. O ID aqui, 32. Ele apareceu uma vez aqui com o usuário 01, apareceu uma vez aqui com o usuário 10. Ou seja, um fez uma perna, outro fez outra perna do lançamento. Isso é incomum. Então, tem que ser analisado, tá? Então, para tornar isso um pouco mais visível, um pouco melhor, a gente vai continuar aqui com o nosso teste e vamos sumarizar a sumarização que a gente acabou de fazer. Então, direcionando ainda para a pasta de processamento, para a pasta de processo, eu vou abrir essa sumarização que eu acabei de fazer e vou sumarizar por empresa e por ID. Ou seja, esse cara aqui vai aparecer uma vez na minha sumarização. Ele está ok. Para os que aparecer mais de uma vez, no caso desse aqui, então vai ser o contador 2, vai ser o cara que eu quero apontar como possível erro. Então vamos processar aqui só para ficar mais claro. Pronto. Aqui, pessoal, ó, esses que estão 1, quer dizer que apareceu só uma vez lá, que não tem problema, que só tem um usuário. Então, esse aqui, 32, quer dizer que tem 2 usuários nele. Ou seja, 2 pessoas fizeram lançamento no mesmo lote. Tá bom? Para tornar isso um pouco melhor, um pouco mais visível, eu vou extrair, vou exportar
desculpa, eu vou extrair mesmo esse resultado só dos caras que apresentaram um contador maior que 2, maior que 1, desculpa. Então, vou direcionar agora para a pasta de resultado, porque é o meu resultado final. Depois disso, eu posso exportar para Excel e enviar para quem eu quiser. Vou abrir essa SAM User ID pré-2. Vou filtrar tudo que for maior que 1 e vou extrair os meus campos. Empresa, ID e o meu count aqui, pessoal, esse cara aqui, eu vou chamar ele de quantidade de usuários. Vou extrair isso para quantidade para a pasta de processamento. Esse daqui vai ser 3, mas agora vai vir para a nossa pasta de resultado, porque é o nosso terceiro teste, tá? Então aqui, acho que eu já posso processar o script todo. Pronto. Temos aqui 2 casos, ó. Tanto para a empresa 01 quanto para a empresa 31. Então, vamos destrinchar isso aqui para a gente ter uma noção melhor. Ó. Pego esse ID, vou lá na minha empresa, na minha tabela de GLOK, vou filtrar aqui um ID, só substituir aqui. Pronto, temos o lançamento, aqui nosso ID, linha 1 e 2, porém percebam que o usuário 10 fez o débito e o usuário 01 fez o crédito, tá? Então, se também achar melhor exportar a base, o lançamento inteiro para formalizar, para quem quer que seja, pode fazer também, tá bom? Então, aqui nós temos o resultado resumido, indicando que houve um erro aí, e aqui a gente pode exportar o erro para a pessoa analisar de forma mais analítica, né, possível. Beleza? Então, passamos no teste 1, passamos no teste 2, o teste 3 tivemos 2 ocorrências aí. Temos agora o teste 4, que em si não é um teste, é só uma verificação que foi solicitado. Está pedindo para criar uma listagem de usuário com montante em lançamentos, tá? Então, isso daqui é bem simples também. Deixa eu fechar aqui essas tabelas. Vamos para o nosso script 7, que é o nosso teste 4, tá? Sumarização do campo de ID e usuário para checar se mais de um usuário lançou no mesmo lançamento, no mesmo ID, desculpa. Isso daqui tá, peço desculpa para vocês que tá errado essa descrição aqui, porque eu não atualizei, tá? Mas esse teste aqui é só para a gente ter um total no montante, um total de valor feito por cada usuário, tá? Então, eu direciono já para a minha pasta de resultados. Tenho aqui, vou abrir minha GLOK, vou sumarizar o campo de empresa e de User ID dessa vez, né? Total de débito, total de crédito. Direciono para a minha pasta de processamento. Tenho aqui 04, porque é o meu quarto teste. User List. Então, é a lista de usuários, tá? Vamos processar aqui. E aqui a gente já tem o total de lançamentos feito dentro desse período por usuário, tá? Aqui não tá sendo feita nenhuma análise, é só um informativo, né? um resumo para informar o valor, o montante que cada usuário fez, lançou durante o período, tá? Também a quantidade de lançamentos. Percebam aqui que o usuário 04 é o que faz mais lançamentos dentro da organização aqui, tanto para a empresa 01 quanto para 31. E isso também é bem útil, pessoal. Como aqui a gente está analisando só um período, a gente pode fazer, em casos que a gente está analisando um fechamento inteiro, ou vários períodos, a gente pode incluir aqui o período fiscal, para a gente ter uma noção, fazer alguns testes até. Por exemplo, o usuário 01 em fevereiro estava de férias. Aí aponta aqui que ele, em fevereiro, fez lançamentos. Ou seja, é uma coisa para também verificar. Aqui, como é só um período, eu não trouxe o campo de período aqui, mas é bem legal utilizar isso para a gente ter uma noção aí, por exemplo, se o cara está de férias, se ele está afastado, se ele está fazendo lançamentos dentro da empresa, tá? Bom, pessoal, era isso aí que eu queria passar.
Caso tenha alguma dúvida aí, pode ir mandando. Eu vi que tem algumas dúvidas aqui. Léo, pode assumir aí, por favor. Não, legal. Mas vamos continuar com a sua tela compartilhada que nós temos algumas dúvidas sim, tá? A primeira dúvida veio do Gerson, tá? Eu vou tentar te ajudar respondendo e você complementa aí depois, tá? A pergunta é: existe algum risco dos saldos do Razão estarem diferentes dos saldos do balancete? Eu vou falar um pouquinho pela experiência dos consultores que já passaram, tá? Não deveria, tá? Mas existe sim, tá? Nós podemos ter diferenças entre o balancete e o Razão, tá? Até por isso que é feita uma conciliação para ver se está tudo os testes, para ver se está tudo ok e direitinho e não pegar nenhum problema. Vou dar um exemplo, tá? Do que é pego, tá? É uma empresa que geralmente tem muitos lançamentos manuais, tá? Às vezes acaba escapando um. Tá? Então, daí vai dar problema, vai dar alguma divergência até em imposto ou no lançamento acabou não aparecendo, alguma divergência de valor. Tá? Então, pela experiência que eu tenho com os consultores em campo, aí trabalhando na parte contábil, na análise, nós temos um exemplo de conciliações com problemas sim. Tá? Fernando, tentei te ajudar aí com uma resposta, se quiser complementar alguma coisa desse item específico. Não, é exatamente isso aí que você falou, Léo. Não deveria, mas acontece bastante. Motivos diversos, seja por conversão de moeda, seja até por queda de energia no momento de lançamentos. Isso acontece. Os motivos são vários, mas acontece sim. É bem mais comum do que a gente imagina. Legal. Bem, vamos para a segunda pergunta. É do Alexandre Catala, tá? E ele fez o seguinte questionamento: é possível efetuar essa análise considerando mais de um mês de movimentação do Razão Contábil? O que precisa para ser feito isso? Dá Contigo. sim, dá sim para fazer. É até indicado fazer em períodos maiores. Lógico que isso de acordo com o volume de lançamentos da empresa. Pegar uma empresa aí, uma estatal gigante do Brasil, não dá para você fazer um ano todo, senão você vai demorar muito tempo. Então é indicado você fazer trimestre, mas para isso você precisa ter simplesmente a base de lançamentos, né, extraída durante esse período, vamos supor, 3 meses. No momento da extração, o cara coloca lá no intervalo que ele quer extrair, ou ele extrai mês a mês e depois consolida. E o balancete também, ele pode ou extrair um balancete já desse intervalo, ou extrair um balancete inicial, um balancete final, e a pessoa consolida esse balancete. Mas dá sim para fazer, é mais indicado fazer períodos fechados ou um intervalo maior de períodos, até para a gente ter uma noção mais macro da situação, tá? Mas dependendo, de novo, dependendo do volume da empresa, é melhor fazer quebrado. Não, legal. Eu acho que foi ali como você mostrou, né? Dos pontos de divergência que podem ocorrer é sempre estar com as datas ali batendo, né? Balancete, Razão sempre com as mesmas datas de lançamento para não ter a exclusão de nenhum registro por parte de um ou de outro. Legal. Ei. Vamos para a pergunta número 3, é do Kleber, tá? Como considerar nos testes de saldo contábil a relação entre contas de receita, despesa e resultado de acordo com o plano de contas da empresa? Tá. Nesse exemplo aqui que eu trouxe, pessoal, a gente não teve que fazer nenhum tratamento referente a contas de resultado, nem contas patrimoniais. Mas geralmente, praticamente 100% dos testes aí, a gente precisa fazer essa tratativa. Por quê? Porque o saldo, quando a gente fala de conta patrimonial, é um saldo cheio, né? E quando a gente fala de conta de resultado, é um saldo acumulado. Ou seja, quando a gente está analisando conta de resultado, é um pouquinho diferente na hora de fazer a conciliação aqui. Ou seja, exemplificando aqui, quando a gente vai fazer um confronto aqui, quando é conta de resultado, a gente utiliza só o saldo final para cruzar com o movimento. Porque o saldo de conta de resultado é zerado no final de cada exercício. Ou seja, quando eu chego em dezembro, eu apuro o resultado, zero ele, jogo para minha conta de lucros ou prejuízos
e começa um novo ano e com isso a conta começa a crescer novamente. Por isso eu utilizo só o saldo final, porque o saldo final ele está puxando o saldo dos meses anteriores. E quando chegar no final do ano novamente, vai ser zerado e vai começar um novo ano, tá? Então, precisa sim fazer uma tratativa para contas de resultados, diferenciando, informando para a ferramenta. Quando for conta patrimonial, você vai fazer isso. Quando for conta de resultado, você vai fazer isso. Espero, eu não sei se essa foi a pergunta, se eu consegui responder direito, mas eu acho que é isso aí. Até aproveitando, eu peço para que o pessoal vá colocando aí no chat, se nós conseguimos responder a dúvida, se atendeu a questão, tá? Ou se quiser até abrir o microfone para fazer algum comentário, tirar, se te faltou algum pedacinho, alguma coisa, fiquem à disposição aí, e tem liberdade para abrir o microfone e fazer comentários agora, tá? A última pergunta que nós temos é do Gerson também, tá? E ele pergunta se daria para realizar algum cruzamento pelo tipo de documento extraído no RP SAP. Daria, Através do tipo de documento eu faço o cruzamento. daria sim. Muitas empresas utilizam o SAP como sistema e eu diria, pela minha experiência, que o SAP é o melhor sistema para fazer esse teste aqui, porque é bem completo, a gente consegue tem muitos campos, a gente consegue fazer bastante análise, bastante filtros, e tem muita informação boa no SAP que ajuda na análise. Então, dá sim, no SAP a gente utiliza, para fazer esse teste aqui, a gente utiliza duas tabelas para chegar na base de lançamentos. Uma é a BKPF, que tem informações dos lançamentos, de cada lançamento, desculpa. Nessa BKPF tem a data efetiva, tem o status do documento, tem usuário, tem descrição do lançamento, então tem muita informação. E temos também a BSEG, a BSEG é a base de lançamentos em si, que vai vir todos os lançamentos. Ou seja, a BSEG é o nosso razão e a BKPF é a informação de cada journal. Ou seja, se na BSEG tem dois lançamentos, débito e crédito, quando a gente vincular ela com a, com a BSEG, com a BKPF, vai vir informação para as duas linhas. Então, é muito completa, dá para fazer muita coisa legal aí de análise, porque a base é bem completa, tem bastante campos para a gente brincar aí. Não, legal. Bem, de dúvidas que nós recebemos no chat, tá? Foram essas quatro. Até o Kleber colocou agora no chat ali um complemento. Complementando, se aplica não só para o cenário de contas patrimoniais, mas também com contas transitórias, bem como algumas relações entre contas que são particularidades de cada empresa. Tá? Então fica aí o complemento. Tá? E pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Quiser mandar, aproveita o momento e agora, tá? Não só dúvidas, tá? Nós pedimos também algumas sugestões para que nós trouxemos aqui nas lives, né? Já temos um planejamento de algumas, tá? Algumas lives já planejadas, datas elencadas, mas como nós vimos nas lives passadas, tá? Nós trouxemos alguns assuntos e foram feitas sugestões de complementos. Agora vamos fazer conciliação com XML. Isso foi apresentado no decorrer aí, tá? Foi encaixado e nós conseguimos realizar essas apresentações. Então fica aí à disposição o chat, tá? Mandem sugestões, o que vocês querem que nós apresentemos, o que vocês têm dúvidas. Tudo isso nós vamos estudar e trazer aqui uma apresentação, tá? Pode não ser só pelo chat, tá? Fernando, posso colocar agora os contatos aqui? Opa! Prontinho, Léo. Legal. Só fazer aqui o compartilhamento. Acho que todos agora estão vendo.
Então, não só pelo chat, tá, como eu falei, mas também nós deixamos sempre ao final da apresentação os nossos contatos, tá? Então, aqui está o e-mail do Fernando, tá? Tá o meu e-mail, nós também colocamos o e-mail do suporte, tá? Vocês podem mandar e-mails diretamente para nós, tá? Que nós vamos estudar e trazer para realizar a apresentação conforme a agenda aí for permitindo, tá? Bem, nós não estamos recebendo então mais nenhuma dúvida por enquanto no chat, tá? Então acho que nós vamos agora para o final. Fernando, algum comentário final aí para que nós estejamos indo para o encerramento? Léo, só queria agradecer novamente aí o pessoal pela presença, pelas dúvidas, pela participação. O pessoal participa efetivamente aí. As últimas lives que eu fiz aí junto com o Anderson, o pessoal participou bastante, deu sugestão. Isso é muito importante para a gente. E agradecer o tempo de vocês aí. E obrigado, Léo, pela oportunidade de participar aqui hoje. Opa, acho que essa oportunidade não é só hoje não, tá? Você vai aparecer mais vezes aqui em nossas lives, tá? Contamos com isso. Eu acho que nós que agradecemos aí pelo tempo, dedicação, que cada um dos técnicos se dispõe para que esteja aqui apresentando e falando um pouquinho aí do que conhece e o que tem vivido aí no dia a dia. Nós que agradecemos aí a sua participação. Junto contigo, eu queria agradecer a participação de todos, tá? Obrigado aí por tirar as manhãs de sextas para que participem da nossa live, tá? Agradeço mais uma vez e fica o convite para a próxima sexta, tá? 10h30 nesse mesmo link, tá? Do Zoom, tá? Fica disponível. Nós sempre abrimos as salas 10h25 com o início da apresentação às 10h30, tá? Fica o convite a todos. Se puderem compartilhar também seus contatos, tudo fica à disposição aí de todos e até agradecemos por isso, tá? Fernando, mais uma vez obrigado. Pessoal, obrigado a todos mais uma vez e estamos finalizando a nossa 10ª live. Obrigado a todos e um bom final de semana.